Changes, I'm in the changes. Batata Rádio Show, yeah. Sucesso! Rapaz! Batata Rádio Show, Batata Rádio Show. Ele faz aqui, o programa dele é gol, é o Batata Rádio Show. Mais uma vez começando aqui, senhoras e senhores, o Batata Rádio Show pra vocês, sem saber se o volume da música está bom. Da outra vez ficou muito baixo. Dessa vez eu não consigo me ouvir. Mas será que tá agradável? Um dia eu vou aprender a mexer no OBS. Esse programinha chechelento que todo mundo usa, mas eu não consigo. E essa música é uma homenagem ao meu grande camarada Marcelo Zulfo. Marcelo Zulfo é médico, é guitarrista, é o Zulfinho Matador, é o Má. Eu quero um pote de mel, pego de Chaves. Mas o Douglas é ridículo, mano. Ele é um gordo escroto e o seu pênis parece um nhoque. Você não tem pinto. Pra quem não sabe, esses são amigos de infância meus, né? Meu? Eu não sei o plural. Que eu guardo no meu coração. O programa de hoje, como vocês podem ver no título, vai falar sobre Gilberto Barros ter destruído uma parte significativa da nossa infância. Mas eu queria começar dando uma homenagem para esses meus amigos. São pessoas que eu guardo no coração. Tenho projetos com ambos que estão há anos aí para acontecer, mas que tá na minha bucket list de objetivos de realização. Um deles é o quadrinho Funklin Fest, que é um quadrinho de terror e suspense e comédia que eu fiz com meu amigo Ricardinho, desenhado pelo grande Brunão, e que a gente está há mais de 7 anos aí para conseguir lançar. O que me dá esperanças é que Tolkien ficou 10 anos para fazer O Senhor dos Anéis. O George Martin, ele diz que escreve dando uma dedada em cada tecla. Isso deve ser uma puta mentira, é impossível o cara manter o raciocínio assim. E ainda não lançou o final de Game of Thrones, mas esse quadrinho vai ser um quadrinho que vai abalar as estruturas do quadrinho nacional, porque tá muito lindo, a arte do Brunão é incrível, a história do Ricardinho que a gente desenvolveu juntos é boa também. E o Má tem um projeto musical. E por que eu tô fazendo essa homenagem? Porque o Marcelo, ele no último programa, senhoras e senhores, ele mandou 100 conto pra ajudar. É um grandíssimo de um mecenas disso que está se constituindo aqui, que é uma tentativa de fazer algo honesto, de expor a minha verdade pra vocês. E qual que é a minha verdade? Eu sou esse cara, ó, esse gordinho que fica fazendo assim com a mão quando tá empolgado. Pra quem tá ouvindo, não tem efeito, mas caso você só esteja ouvindo, quando eu vou me empolgando, eu vou mexendo na minha mão, como um bebê hiperativo que fica no berço assim, tal qual mamãe me descrevia. E 3 minutos de vídeo já foram e eu não falei do assunto, mas eu só queria mesmo era comer um sanduíche de presunto. Zaza chegava e falava, Dona Florinda, você quer um churros? Mamãe, o Chaves tá enchendo a porra do meu saco. Ai, meu estômago! Vocês viram que o Chaves voltou a passar? Eu que quis apostar nisso aí. Eu falei que vai ser sucesso, mesmo com aquela imagem amarelada, mesmo com aqueles adultos toscos fantasiados de criança e com aquelas piadas repetidas e aquela risada de dublagem que parece umas hienas no umbral. A série fez muito sucesso. Eu adoro Chaves, galera. Enfim, foram muitos assuntos aí nesse começo. Mas vamos ao assunto do vídeo, então. Quem foi criança nos idos dos anos 2000 se lembra que teve um divisor de águas nas nossas vidas. Tinha um desenho que se chamava Yu-Gi-Oh!, que eu sinceramente nem acho que era um bom desenho, viu? Eu não gostava, eu já estava em outra época cognitiva, então não me pegou. Mas uma coisa que virou febre foram os cards. E tinha os originais, certo? Os card games originais caríssimos, que ninguém comprava. Tinha o piratão de papelão e tinha o piratão mais barato ainda, que era o preço de figurinhas de papel. Era como se fosse uma figurinha vendida na banca. Então, com 50 centavos vinha uma caralhada. E todo mundo tinha cartas de Yu-Gi-Oh!
Todo mundo tinha cartas de Yu-Gi-Oh!, todo mundo jogava, batia, como se fosse... Era bafo que chamava, né? Bater figurinha. Meu, uma coisa daquela época, meu, da minha geração, meu. Lá no Play, todo mundo fazia isso, meu. Descia no Play do prédio, meu. E aí, qual que é a pega? Todo mundo jogava essa parada. Todo mundo gostava. Até que veio um homem. Gilberto Barros. O Leão. Lembra do Leão? Eu queria muito pôr a música do Leão aqui, mas acho que vai derrubar a live. E aí, o que aconteceu naquela fatídica noite de 2003? Era 2003. O Brasil tinha ganho a Copa. As crianças jogavam Yu-Gi-Oh! Quando de repente, não mais que de repente, Gilberto Barros trouxe um monte de evangélico, psicólogos de conduta duvidosa e fez um programa dizendo que o Yu-Gi-Oh! Era coisa do capeta, que era coisa do capiroto. E aí do Cabais foi a mesma coisa, velho. O programa deu a puta audiência, as mães assistiram aquilo e ficaram chocadas dos filhos estarem brincando com magia negra. E aí... As cartas das crianças praticamente foram tudo rasgadas. As mães fizeram sessão de descarrego graças àquele leão marinho, aquele homem rechonchudo que cantava: acorrentado em você, eu me sinto acorrentado. Esse cara, esse homem, que falava água na Carol! E aí as mulheres ficavam dentro de um aquário, a água ia subindo e a bunda ia ficando cada vez maior e o pessoal de casa se entumecendo talvez, mas tentando não demonstrar porque era uma época diferente. Já tinha TVs em outros cômodos, dependendo do poder aquisitivo da família, mas o normal era a família se juntar e ver TV juntas. E esse dia eu vou falar o meu relato pessoal. E por que eu tô falando disso? Porque resgataram esse vídeo, senhoras e senhores. Resgataram esse vídeo que durante um período longo aí foi uma lost media. Uma fucking lost media. Pra quem não sabe, né? Lost media, como o nome já diz do inglês, é a mídia perdida. Durante um tempo foi isso aí. Ninguém conseguia encontrar. Era só algo da nossa imaginação, da nossa memória, do nosso inconsciente coletivo. Até questionar, será que é efeito Mandela? Mas não é efeito Mandela. Porque aconteceu. E encontraram. Vou ler aqui agora a notícia em primeira mão, diretamente do site que não quer abrir. Veja só. Tá voltando nesse momento. Ah, como é gostoso, ó. Internet finalmente encontra programa de Gilberto Barros contra o Yu-Gi-Oh! Apresentador causou celeuma com o suposto baralho do demônio na TV aberta em 2003. Publicado por Pedro Siqueira. Lá no Nerd Bunker, ó. Dou crédito mesmo. Não apareceu, mas aqui tá a cara dele do lado do Yu-Gi-Oh! Se você é um jovem nerd crescido na década de 2000, é bem possível que Yu-Gi-Oh! Tenha feito parte das suas manhãs em frente à TV. Eu achava uma porcaria. Digimon também eu achava meio ruim. Tirando a fase do... Tinha um cara lá que eu gostava, que era um vilão meio nerd, de óculos, que eu achava ele uma figura fascinante, mas achava chato. Mimi, TK e os Digi escolhidos iam para Odaíba. Agumon se desenvolve para... Nunca gostei de Digimon. Pokémon eu gostava pra dedéu. Pokémon eu tinha as Pokémon Clube, eu comprei deck original, fiz meu papai, compra esse card pra mim, papai, que eu quero tanto jogar. Eu comprei o deck do Brock, que nem valia tanto assim, mas, quer dizer, valia financeiramente, mas não era tão bom. O bom era o deck do pai, como é que é o nome, porra? O nome lá, Dedê. Que tinha o Arcanine, que tinha o Charizard, o Giovanni. O deck do Giovanni com as cartas de fogo era bom pra caralho. Porque esse Charizard vale uma fortuna. E eu acho que eu cheguei a ter. E aí eu dei pro meu irmão. E o meu irmão vendeu a preço de banana. Ou seja, cuidado com a sua herança.
Mas eu já desviei novamente do assunto pra dizer que Pokémon eu gostava quando eu era criança do Pokémon. Pokémon me pegou. Até que eu abandonei. Yu-Gi-Oh! Não, mas eu tinha essas cartas. Como qualquer criança. Custava 50 centavos da moeda da época. Então eu ia lá, pô, eu tinha um monte, aí jogava, aí pá, aí trocava as figurinhas, era uma febre. Mas vamos continuar a leitura aqui, ó. Mas além de tudo isso, o jogo anime foi o pivô de uma baita confusão no Brasil graças ao apresentador de TV Gilberto Barros, que pra quem não lembra, ele lançou um disco chamado Faz um Carinho em Mim. Pesquisa aí esse disco, que é uma capa muito esquisita, como o pessoal do marketing e o próprio Leão, que é um homem safo de televisão, como ele se permitiu se fotografar daquela forma. Eu sei que é óbvio que não tinha maldade na cabeça dele, mas caraca, velho, pra qualquer ser humano, você não pode dar margem pra dupla interpretação. E olha aquela imagem, só pra vocês verem que coisa bizarra. É esse o homem que teve essa moral. E eu estava junto com a minha mãe assistindo o programa. E hoje eu lembro de relances, o olhar horrorizado dela para aquilo. Porque o cara realmente comeu a mente, cara. Eu tô vendo aqui, ó. Em 2003, o Leão, apelido do apresentador, dedicou uma série de edições do programa Boa Noite Brasil da Band a condenar o jogo de cartas que Barros definiu como o baralho do inferno. Por muitos anos, a lenda permaneceu no inconsciente coletivo de muita gente que de fato assistiu aos programas, mas que nunca encontrava trechos do dito cujo na internet. Até agora. E é que alguns trechos dos programas foram finalmente encontrados na internet após anos de buscas. Então, ó, foi encontrados trechos que eu queria muito pôr aqui, mas eu não... Né, no OBS lá, o pessoal que faz react, o Felca, o... Como é que é o nome? O Casimiro e tal, eles põem as coisas. Um dia eu vou aprender pra vocês. Mas vamos todo mundo usar a imaginação aí, abrir aba e pesquisar. Vale ressaltar que, obviamente, o Yu-Gi-Oh! Não tem nada de demoníaco, a não ser talvez a habilidade mágica de acabar com o nosso dinheirinho do lanche. É isso aqui que o cara falou, mas, cara, eu lembro como isso foi marcante pra mim. Porque eu tava assistindo e eu criança, eu já era uma criança meio bizarra. Eu era uma criança metidinha besta, sabe? Eu lembro que minha mãe, eu já queria ser ator por causa do Jim Carrey, já contei essa história, que eu vi lá no Gugu. O ator que interpreta o Máscara e Debi Lloyd, Jim Carrey. Aí eu fui até meu pai, eu estava em Santa Rita, na casa de minha avó marido e meu falecido vô Vicente, os dois falecidos. Aí meu pai tava lá contando a história dele, bebendo uma cerveja, sei lá, e eu... Papai, o Jim Carrey é ator? É. E ator é o quê? É o cara que faz os personagens lá. Quero ser um ator. E aí foi assim que eu quis ser o ator. Aí, só que minha mãe falava, meu filho, você vai fazer Malhação. E eu era arrogante, eu falava, não, Malhação é ruim, mãe. Quase isso. Anos depois, o que eu mais queria era estar lá, sendo um coadjuvante, amigo do Fiuk, ser o Gordola do... E aí, Fiuqueira, vamos lá pro Giga, mano. Porque, né, eu queria fazer novela. Ainda quero. Não sei o quanto que esse programa aqui tá me ajudando com isso, mas vocês veem que tem uma figura aqui tanto. Olha a minha garrafinha rosa, que linda. Au! E aí, meus amigos? Puta CMR, né? É a vida. Aí, meus amigos, eu lembro que eu era muito arrogantinho já. Eu li o guia do Rubens Evaldo Filho, eu pegava uns filmes já que não era pra minha idade. Eu li uns bagulho que não era pra mim. Tipo, Moby Dick, Robinson Crusoe, Hamlet. Não entendia porra nenhuma, a maior parte das vezes. E quando eu entendia, coisas tipo Cidadão Kane que eu entendi de cara, eu falo, ó, que legal que eu entendi. Quer dizer que é simples, né? Que eu era uma criança. Mas no caso desse programa, por que eu tô fazendo todo esse parênteses gigantesco? Porque quando eu assisti, eu estava do lado de mamãe e do meu irmão. E eu achei a coisa mais ridícula. Eu não vi ainda o vídeo pra relembrar, mas a minha memória era o Gilberto Barros, meio bagre ensaboado ali na discussão, e um pastor meio gordo, e uma mulher, e um pessoal, e todo mundo, e uns nerds ali, fora de contexto, todo mundo debatendo. Eu nem sabia que tinha sido vários programas, eu lembro de um programa específico. E eu lembro de, em dado momento, o Gilberto meio que falar assim, não, eu entendi, isso aqui é figurinha, meu amigo, né, tá o Amaury Júnior, mas tipo, isso aqui é legal pra brincar, pra jogar. Eu tenho essa lembrança dele falar isso, e aí ele esquerava e depois tirava. E aí eu fiquei meio que achando engraçado aquilo. Eu falei, caramba, mano, esse Leão Marinho, esse Leôncio do Pica-Pau, gastou uma hora do programa dele pra falar que essas cartinhas ridículas é coisa do capiroto. Mas que imbecil. Que imbecil. Que coisa. E eu nem gostava tanto assim. Eu falava, porra, era Mago Negro de não sei o que, era meio bobo, eu achava esse desenho. Mas aí no dia seguinte,
A minha mãe catou o balde, falou, traz as cartas aqui. Eu, como é que é? Traz as cartas. Aí eu levei as cartas e ela rasgou uma a uma das cartas da minha frente. Que só não foi traumático porque eu realmente não me importava com aquilo. Se fosse dos meus quadrinhos, que eu era obcecado, se fosse alguma coisa que eu me importava, provavelmente ela ia levar melhor porque ela era minha mãe e eu não era um fedelho insolente, eu sabia me dar o respeito, mas eu ia dar trabalho. Porque ali eu nem resisti, eu entreguei na mão dela, quando ela começou a rasgar, eu não esbocei reação, eu falei, cacete, ela levou aquilo a sério. Eu criança pensei isso, eu falei, ela levou a sério aquele pastor gordo e o Gilberto Barros, mano, e tá rasgando as cartinhas. Eu pensei, porra, juntando tudo isso não dá 5 conto. Eu não era pegado, eu nem jogava muito, então, mas eu fiquei abismado do poder de influência que a mídia pode ter sobre uma pessoa racional. Cara, minha mãe é uma das mulheres mais inteligentes que eu já conheci, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Ela sabe costurar qualquer coisa, ela dá ponto interno, ela falsifica Lacoste. Não que ela já tenha feito isso, hein, galera, mas ela consegue fazer peças que parecem originais. Ela é pintora, desenhista, arquiteta, literalmente arquiteta, ela sabe fazer marcenaria, muda a casa, é uma das pessoas assim, ela e meu pai são brilhantes, mas naquele dia, todos nós temos falhas nesse sentido, né? E eu achei que ela levar a sério o fucking Gilberto Barros, um programa que tinha água na Carol! Tipo, no minuto seguinte o cara tava mostrando a mulher melancia, nem tinha mulher melancia, vai, mas era as mulheres gostosas da época com a bunda aparecendo, eu falava, caralho, como é que você dá credibilidade pra esse cara? Como? Como? E eu acho legal que tenha um resgate. Eu sou muito fascinado por Lost Media. Eu gosto de tudo que envolve bastidor, como teria sido, making off, cenas alternativas. Eu gosto muito disso, né? Recentemente teve aí o do Shrek, que é aquele teste de animação de 96, acho, que é horroroso, né? Mas pra época a animação tá muito boa. Você tem que lembrar que naquele momento você tinha tido lá o Tron, de animação 3D. Teve aqui no Brasil Cassiopeia, que começou antes até da Pixar, mas foi a passos lentos e saiu uma coisa tosquinha, mas cheia de mérito. E o Toy Story, que é um filmaço até hoje, muito bem feito. Mas o Shrek, eles usaram capturas de movimento lá. Então, muito arcaico, né? E era o Chris Farley que ia fazer, o Ninja da Pesada. Uma fake goal, né? O Ninja da Pesada, Chris Farley. Isso foi encontrado recentemente. Eu fiquei feliz. E agora encontraram esse do Gilberto Barros, que rasgaram as minhas figurinhas. Mamãe levou a sério o leão marinho. Mas e você? Como o Gilberto Barros afetou a sua infância? Você, porque, cara, foi quase uma sessão de descarrego. E quando eu falo isso, quando eu contava essa história, ela ficava putaça. Que eu acho que ela mesma falava, caramba, mano, eu rasguei essa figurinha do cara. Que desnecessário, né? Mas eu te amo, mamãe. E você, deixa nos comentários, você tem alguma lembrança desse programa do Gilberto Barros que destruiu a nossa infância? Leão Marinho deliciante, é o que eu ia dizer? Não sei. Gente, manda uma grana. Ah, isso aqui é um oferecimento do meu curso de imitação. Sim, sempre bom lembrar, eu devia ter falado isso no começo, mas pessoal, eu lancei o meu curso de imitação. Como fazer vozes e imitações, que está disponível aqui no card, no link. Compra, que você vai ter um guia completo. É uma extensão das aulas que eu já faço aqui no canal, muito mais aprofundado, com muito mais conteúdo didático, com muito mais estofo intelectual e exercícios práticos para você fazer. Então, adquira o seu, que tá uma coisa muito linda.